Boa noite, espectadores do canal Identificado. Aqui é o João Marcelo. Hoje estou aqui junto com presenças ilustres aqui para essa live, a Laura Elias, pela primeira vez, Dino Nascimento e o Dr. Marco Aurélio de Seixas. Essa é a primeira live que nós fazemos aqui no canal Identificado. A live anterior foi feita no meu canal, né, o canal João Marcelo, e nós criamos essa live para debater a ufologia dentro de um outro viés, né, de um outro ângulo, que a gente gosta de chamar de lado B da ufologia, né? A gente quer fugir da mesmice, do arroz com feijão, que é apresentado nas outras lives. Aqui a gente quer que as pessoas pensem, a gente quer propor alternativas mesmo para a ufologia. Hoje, pela primeira vez, está aqui conosco, agradeço demais a presença dela, que geralmente não é meio avessa essas tecnologias, essas mídias novas, né? A Laura Elias é escritora, pesquisadora de ufologia já há bastante tempo. O marido dela também, um ufólogo que marcou a época, né, o Vanderlei de Agostino. Não é isso, Laura? O Vanderlei de Agostino, né? Então, Laura, eu queria que você, como você está aqui pela primeira vez, que você se apresentasse, falasse aí como é que surgiu o seu interesse por esse assunto, como é que você mergulhou na ufologia. Eu sei que você pesquisou muito, por exemplo, essa parte de contatismo, né? Na época você fez, junto com seu marido, uma pesquisa muito extensa, aprofundada sobre aquelas luzes lá que ficaram famosas na época, né? Que eram luzes da refinaria lá no México, e você sofreu até uma certa resistência quando foi mostrar a explicação. O pessoal queria que apresentasse aquilo lá como OVNI, né? Só que, sem sombra de dúvida, tinha explicação. Então, a palavra está contigo, Laura. Tem que desmutar o microfone. Aí você... Percebi, agora eu acertei. Então, eu nasci numa casa de ufólogos. Meus pais eram apaixonados pelo assunto. Então, eu cresci ouvindo sobre isso. Mas eles tinham uma visão da ufologia, assim, muito romântica, uma ufologia sei lá, de seres que viriam para cá de alguma forma, para nos dar alguma coisa, sabe? Era uma outra ideia. Na verdade, eu acho que eles nem tinham muita ideia sobre isso, sabe? Era só aquela fantasia dos ETs e não sei o quê. Mas cresci nesse assunto, li muito sobre isso, tive algumas experiências quando era mais nova, de avistamento e coisa assim, mas para entrar na ufologia, para fazer um trabalho como pesquisadora mesmo, foi depois que eu conheci o Vanderlei, né, o Vanderlei D'Agostino, e a gente começou a olhar juntos, né. O Vanderlei tem uma visão bem assim, pelo campo humano da ufologia. Ele sempre achou que a ufologia se explicaria muito mais pelo ser humano do que pelo próprio UFO. E eu meio que segui a linha dele. O que você citou das luzes foi no caso do México, né? E sim, foi bem complicado, porque todo mundo queria que aquilo fosse o UFO e não era. Era um reflexo, uma filmagem feita pelo FLIR, que é o mesmo equipamento que fez as filmagens dos UFOs do Pentágono, desses vídeos do gimbal aí, do tic-tac, esses negócios. É o mesmo equipamento que filmou isso, foi o que filmou as luzes lá do México. Vai na barriga do avião, aquilo é um equipamento que filma em infravermelho. Então, na verdade, ele filma calor. É isso que ele filma. Bolhas de calor, e foi o que ele filmou
o calor subindo das chamas de Cantarell, das refinarias, das 3 torres de Cantarell, aquelas bolhas de calor, o ar quente, a tendência dele é subir, ele não desce, ele sobe, pela altitude do avião. Ele filmou, quando você encaixa a imagem do que foi filmado pelo equipamento da Força Aérea Mexicana com a imagem das chamas da refinaria, é match perfeito, sabe? Não tem o que discutir. E era aquilo. O que eu posso fazer? Se tivesse um UFO lá, a câmera tinha filmado um UFO, mas não tinha um UFO, filmou as bolhas de calor. Eu vou inventar um UFO onde não tem? Não tem, não tem. E depois disso vieram outros trabalhos, né? Que também, não, vamos dizer assim, não foram muito agradáveis, porque eu não faço uma ufologia de pesquisar para confirmar crença. Eu faço uma ufologia de pesquisar para descobrir o que é isso. O que é isso? Vamos atrás, vamos descobrir, vamos pesquisar, vamos ouvir pessoas de outras áreas, de áreas da ciência que tenham argumentos para explicar aquilo sem nenhum viés extraordinário, mas como um fato ordinário, coisa da vida mesmo. Então, o que diz um psicólogo, o que diz um antropólogo, um sociólogo, o que diz um astrônomo, que os ufólogos não gostam dos astrônomos, porque acham que os astrônomos destroem tudo, mas quem mais pode explicar para a gente alguma coisa é quem entende do cosmos, e quem entende do cosmos são os astrônomos, assim como os físicos, que podem explicar para a gente o que pode acontecer em termos de matéria, de estados de matéria, o que é possível, o que é fantasia, o que não é. Eu não sei isso, eu preciso de um especialista da área que me diga, que me explique quando eu mostro um fato para ele. Então, assim, muitas vezes o que vem de retorno, colegas, não é aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas é aquilo que uma pesquisa honesta descobriu, que é uma coisa que eu faço questão de ser muito honesta, e de dizer as fontes que eu pesquisei, com quem eu conversei, que livros eu achei, para que outras pessoas possam pegar a pesquisa que eu fiz e refazê-las, que é uma coisa que chama-se confirmação por pares, que tem muito na ciência, que a gente não vê muito na ufologia, que é assim, outros pesquisadores vão pegar os seus dados e vão refazer sua pesquisa. E aí vamos ver, talvez eles cheguem à mesma conclusão e deem um reforço às suas conclusões, ou talvez eles cheguem a uma outra conclusão. Não tem certo, não tem errado em pesquisa, a gente está buscando uma resposta. Então, talvez a outra resposta, que não é igual à minha, possa ser um complemento daquilo que eu concluir, o que eu descobri na minha pesquisa, a pesquisa da outra pessoa vem e complemente. Talvez não seja nem a minha nem a dele, mas as duas fundidas que vão criar uma terceira coisa, um terceiro caminho para a gente seguir. Pesquisa é assim. Pesquisa que você faz, bota no cofre e tranca, não serve para nada, gente. Pesquisa ela tem que ser reavaliada por outras pessoas, mas sempre seguindo a orientação de que, assim, não estou confirmando crença, eu estou buscando uma explicação para um fenômeno, o que pode ser isso. E, assim, né, não preciso dizer o que acontece quando você segue essa linha de pensamento, vocês estão na ufologia há trocentos anos, vocês sabem como é que é. Então, esse é um pouco complicado, mas, resumindo, é isso aí. Ok, obrigadão, Laura. Bom, você tocou numa questão interessante, Laura, que parece que não tem, assim, eu vejo que não tem um entendimento na ufologia do que as pessoas não conseguem compreender o que é prova científica, né? Por exemplo, às vezes você vê na casuística ufológica, por exemplo, determinado metal, alegadamente misterioso, é feita uma análise, em algumas raras oportunidades ali surge um resultado, vamos dizer, misterioso, e aí o ufólogo já quer concluir que aquilo está provado que é um artefato de origem extraterrestre, né? Quando em ciência não é assim, você tem que fazer uma segunda análise, uma terceira, conforme você disse, você tem que abrir para os pares, né?
Como é que você vê, Odino, essa questão eu vejo que é mesmo uma dificuldade, existe uma distância grande, né, entre como é feita a investigação na ufologia e como exige o método científico. Você que é mais da área científica, Odino, como é que você vê essa questão? Isso aí eu acho que é uma das principais críticas que o meio científico faz à ufologia, você não concorda? Boa noite a todos aí, boa noite Marcos, Seixas, Doc, né? Boa noite João, obrigado aí. Oi Laurinha, abração pro Vander, saudade terrível, nossa, muita história, hein? Caramba. Uma boa noite a todos que estão ao chat, né? Não sei, deve estar rolando o chat lá no YouTube, né? Boa noite também para a Ariane, né? Deixa eu dar. O Tony, para o Marcão, Magavi, quem mais? O Jordano, não apareceu por aí, né? Bom, a questão para mim, ela é difícil, né? O que a Laurinha tocou é muito interessante, porque é o seguinte, não descarto que os pesquisadores ufólogos, né, pesquisadores de campo, eles fazem, etc. E tal. Mas, atualmente, existe uma corrente muito grande, João, que é assim, dentro da ufologia, que o pessoal acredita por acreditar, né? A gente incentiva, temos que incentivar o pessoal a ir a campo, fazer pesquisas, se formar, ter conhecimento, tudo. Mas, assim, a ufologia, ela, como a própria Laurinha falou, ela agrega tanto conhecimento humano que fica um pouco confuso você falar. Não é só a astronomia que é o que denota tudo. Quando alguém faz uma pergunta para mim, eu vou, dentro da minha capacidade, do meu conhecimento, da minha formação, tentar responder. Muitas vezes a gente vê que não existe o chamado método científico de pesquisa. Realmente, quando você colhe um material e você leva esse material com uma amostra para fazer uma pesquisa, depende de onde você vai levar. E, infelizmente, isso tem um custo, né? Então, fica meio difícil você obter uma informação além do material que você tem e muitas vezes cai no campo do achismo. Nós, da ciência, no caso eu estou falando da minha área, né? Nós não acreditamos em nada, tá? Mas assim, a pessoa chegar com aquela formação do Google, eu aprendi no Google isso, e o Google nem sempre ele vai te dar. E tem muita gente que acha que o Google ele se torna um PhD só de fazer leituras e buscas no Google, né? E o Google, ele da mesma forma que ele traz informações corretas, ele traz milhões de informações incorretas ou meias verdade, né? Então, é muito difícil quando a gente vai falar, aplicar o método científico, né? Existem formas de você aplicar o método científico, existem objetivos de métodos científicos que você pode aplicar a determinada pesquisa. Eu acredito, só completando um pouquinho, não sei se eu respondi, mas eu completando só um pouquinho do que a Laura falou, eu acho que uma das ciências que mais assim tem a contribuir para a ufologia do conhecimento, né, dentro do conhecimento humano, além da astronomia e outras ciências, tá, ciências humanas, tudo, é uma ciência que ninguém fala, que é a paleontologia. Ninguém fala sobre paleontologia, paleontólogo, né? O paleontólogo, ele é um geólogo que estuda formas de vida do passado e tenta entender essas formas de vida, tá? Um arqueólogo, ele vai estudar aqueles residuais, né, que existem do passado. O paleontólogo é o que vai entender quem fez aqueles residuais. E ele vai contribuir. Então, muita história da paleontologia, nunca ouvi, em momento algum, um paleontólogo confirmar da forma que o pessoal fala que algumas coisas foram construídas no passado do humano por não humanos, né? Não sei se é. E essa desacreditar da capacidade humana, né? Entendeu? A ciência atual, ela não entende uma coisa. Como é que o homem ficou tão burro de um tempo, de uma hora para outra? Como que ele conseguia construir tanta coisa e de repente ele ficou burro e não sabe mais construir nada?
né? É interessante isso, né? Uma burrice assoberbada. Será que nós fomos colocar o chamado véu no nosso cérebro e apagou tudo aí? Já entra um pouquinho mais a história com o doutor Seixas aí, falar de cérebros, células, etc. Então, eu não vou entrar nessa área. Mas será que foi isso? Será que passaram uma borracha? Sei lá, né? E outra, o pessoal pega o homem e começa a falar. Eles não conseguem colocar o homem numa escala temporal, por exemplo, que o paleontólogo, o arqueólogo, a ciência coloca, o biólogo coloca no desenvolvimento. Eles vão saltando o homem, né? Entendeu? Como se fossem coisas separadas, momentos pulados assim no planeta. E não, é tudo uma sequência, uma sequência sempre de desenvolvimento. Falei pra caramba, obrigado aí, espero ter respondido, senão a gente vai continuando aí. Bom, agora a palavra o Marco Seixas. O doutor Seixas, mudar o assunto aqui. Esse ano, até um tema proposto pela Laura, nós tivemos a Covid, né? Todo mundo em casa. Até estava conversando com a Laura outro dia sobre isso. As pessoas em casa, tendo à sua disposição celulares, filmadoras, podendo com tempo para observar o céu, não é? E se esperava grandes novidades na ufologia para esse ano, né? Se falava até em revelações que iriam acontecer para esse ano, esse assunto de que vão haver revelações, que os Estados Unidos vão divulgar que tem corpos de ETs preservados, que tem naves que foram recuperadas, né? Essa questão é recorrente na ufologia. Acabou que foi um ano difícil para todo mundo, a gente não teve grandes novidades na ufologia, muito fake na ufologia, muito fake ressuscitado. Como é que você vê essa situação? Ou seja, é uma coisa que eu sempre me questiono e eu sou muito criticado na ufologia por isso. Que entra ano, sai ano, eu acho que a ufologia está estagnada, a gente não tem grandes novidades, não há um avanço no entendimento do fenômeno. Como é que você vê essa questão, ou seja, da ufologia meio que está num beco sem saída, e eu vejo assim urgente a ufologia, os ufólogos, considerarem outras possibilidades que não o extraterrestre. Só que a ufologia, mesmo 73 anos depois, estando nessa sinuca de bico, ela não é aberta para se questionar, para admitir outras possibilidades, né? Aberto, né? Bom, primeiramente, boa noite, Laura, Dino, Marcelo, boa noite para os colegas lá do grupo Identificado e boa noite para todos os ouvintes e telespectadores aí da live. É um prazer estar aqui de novo. Acho que você não comentou, mas essa é a nossa segunda live, né? A outra foi feita no seu canal, o canal João Marcelo. Quem curtir, quem quiser, acessa lá. Depois, cobrando aqui o João ao vivo, João Marcelo ao vivo, tenta colocar aquela nossa primeira live aqui. Bom, a sua pergunta, João, ela comporta dois questionamentos, né? Se existe algum fato novo em ufologia e qual seria o papel da internet, né? Como auxiliar da pesquisa ufológica. Eu diria o seguinte, que o homem do século XXI, ele quer crer, ele sente uma necessidade substancial de acreditar. Mas, paradoxalmente, com o desenvolvimento da sua inteligência, ele necessita compreender. E é óbvio que dúvidas sobre a imparcialidade das nossas opiniões, elas vão surgir em muitas mentes, né? Porque a gente, como diz o próprio nome do canal, lado B da ufologia, a gente vai tentar propor uma explicação alternativa, né, para toda essa casuística. Vou dar um exemplo.
né? Não é exatamente uma novidade, mas ao mesmo tempo é, porque todo dia surge algum fato novo relacionado a esse assunto, os OVNIs do Pentágono. Alguém comentou na live anterior que nós não estávamos dando a devida importância ao testemunho do comandante David Fravor, que foi o piloto de caça da Força Aérea Americana que perseguiu um UFO. Essa pessoa que fez o comentário, ela assentava o seu argumento apenas em um elemento que viria a corroborar a crença dele, que é o relato, que seria o relato de uma pessoa, no entender dele, acima de qualquer suspeita. E essa pessoa, ele ignorou outras análises mais objetivas que apontavam por uma explicação até mais plausível do fenômeno, né? Que você mesmo postou no seu canal, João, a análise que a pessoa pegava da câmera FLIR, com todos aqueles numerozinhos, e apontava velocidade, direção, enfim, quem quiser acessar, está lá no seu canal, essas explicações. Eu particularmente não tenho a pretensão de não ser criticado, tomado por uma pessoa que prega desinformação, ou que eu seja até mesmo ofendido, porque vocês sabem que nenhuma ideia nova, nenhuma interpretação diferente de uma crença majoritária, em toda a história da humanidade, ela passou ilesa diante dos fanáticos fervorosos. No entanto, quando os fatos eles são bem colocados e bem apresentados, como a gente está tentando fazer aqui, eles falam por si, enquanto que as crenças pessoais, elas são de menor importância. Eu posso comentar agora, eu posso falar depois, né, com o desenvolver da live, sobre a importância da internet na pesquisa ufológica, ou até mesmo no nosso dia a dia, né, na relevância que ela tem para o nosso dia a dia. Agora, fato novo tem o monólito de Utah, tem o Nick Pope como uma suposta fraude, né? O militar de Israel que diz que os Estados Unidos têm um entendimento com extraterrestres, que, enfim, a gente pode comentar ou pode deixar para lá, porque são coisas que eu acho que são tão insólitas, né? tão sem propósito que seria meio que perda de tempo, né? Mas podemos conversar aqui. Talvez alguém faça uma pergunta, né? Eu vou deixar isso daqui em aberto para alguém eventualmente fazer uma pergunta e a gente desenvolve o assunto. Tá bom? Então, Laura, o Seixas citou essa questão do general israelense que diz que os Estados Unidos já têm um acordo com os ETs, Israel também tem, que existe uma federação, que eles se encontram em Marte. E não há nada de novo nisso, né? Isso não é novidade. Desde há décadas atrás sempre surge alguém com revelações desse tipo. Eu lembro na época ficou famoso um militar da Força Aérea Americana, Curtis LeMay, se não me engano o nome. Ele falou da base aérea de Wright-Patterson, que lá esconderia segredos e tal. E na época, nos anos 80, teve um apresentador de TV famoso. Ele foi até a base e facultaram a ele ir lá no subsolo da base. Ele mostrou que era um local minúsculo, porque na narrativa original disseram que lá tinha instalações subterrâneas imensas que podiam movimentar caminhões Isso. E tal. E ele foi lá e ele mostrou que não era nada daquilo, né? Então, isso não há nada de novo. Como é que você vê essa situação na ufologia? Laura, a pessoa chega com uma informação bombástica, sem nenhum embasamento, não cita fonte, não cita um nome, não cita uma instituição, e aí a ufologia cria uma tempestade de copo d'água, como se aquilo ali fosse o início de uma revelação e aquilo ali fosse uma grande novidade, quando é mais do mesmo, na verdade. Isso não é ufologia. Isso é fofoca de jornal, para vender jornal, para fazer manchete, para vender revista, para ganhar clique e outras coisas. Isso não é ufologia, desculpa. Primeiro que o cara não falou o que estão dizendo que ele falou.
o velhinho lá de Israel, né? Ele escreveu um livro e uma jornalista, um jornalista, não sei bem, distorceu aquilo que ele falou no livro para criar uma pseudo-notícia sobre um pseudo-assunto, que não é real, ele não falou aquilo. Então, começa por aí. Isso não é ufologia. Os outros eu nem vou citar, porque não vale nem a pena. Mas, agora, quanto a essas notícias bombásticas, que vira e mexe aparece alguma, porque tem um informante, porque tem um militar. A ufologia é frustrante, o João Marcelo. A ufologia é um estudo de longo prazo. A ufologia, ela não é notícias populares. Quem realmente se dedica à ufologia vai ler muito, vai pesquisar muito, vai se informar muito. É uma coisa de longo prazo. Você não vai solucionar uma coisa do tamanho que é a ufologia, assim, sabe, banalmente. E talvez eu acredito que para não deixar o assunto morrer, para trazer o assunto à baila, de tempos em tempos aparece alguma coisa assim, sem confirmação, sem fonte, sem nada. Aí todo mundo acorda para o assunto de novo, né, faz aquele auê, vai mais uns anos assim, aí começa a murchar. Aí, de novo, pimba, sobe algum assunto bombástico e tudo mais. Eu queria fazer uma observação. Antes, eu quero mandar um beijo para a Ariane. Ariane, um beijo, pessoal do Identificados e do Fofos, que eu sei que estão aqui assistindo também. Beijão. Eu gostaria de fazer uma distinção aqui entre negacionismo e ceticismo e pensamento crítico. Negacionismo é quando você nega qualquer coisa, não é e acabou. Você não admite nem a possibilidade de que possa ser. Você diz, não é, peremptoriamente, tendo ou não provas disso. O ceticismo, o saudável, como diria o nosso colega Marco Viado, o ceticismo saudável é aquele em que você não abraça crenças, em que você olha para o fenômeno e diz, vou estudá-lo, sem ideia pré-concebida sobre o que é aquilo. Estou falando de ceticismo saudável, tá? Não estou falando cético de carteirinha, não estou falando desse pessoal que daí já vai para o negacionismo. E o pensamento crítico que tem que existir. Como nada disso é muito posto em prática, quando aparecem essas notícias bombásticas, fica todo mundo oriçado, porque agora vai, sabe? Porque é frustrante. Todo mundo quer que o negócio aconteça e ele não acontece. Então, quando aparece alguma coisa, todo mundo pensa, agora vai, agora é a verdade. E aí junta tudo, né, João? Porque você tem uma desconfiança, uma possibilidade de que existe um fenômeno que ninguém sabe explicar direito, e uma das possibilidades sobre esse fenômeno é que ele seja um fenômeno extraterrestre. Uma das, há outras. Muito bem. E aí, que é uma possibilidade que me parece muito bem aceita pelas pessoas, né, do mundo inteiro, isso de que há extraterrestres nos visitando, possivelmente. Só que não sai disso. Aí, como não sai disso, o que acontece? O povo inventa história. Você sabe como é o povo? Não sai, porque não sei quem está escondendo, fulano de tal tem um ET, Beltrano, tal país tem uma nave. Por quê? Porque vai recheando a narrativa para preencher fatos que não acontecem. Porque as pessoas ficam frustradas, elas querem que aquilo aconteça. O negócio não vai, então vamos inventar que vai. E aí, cada vez que vem uma coisa dessa, você levanta os ânimos, só que isso tem vida útil, sabe? Tem tempo de vida, chega um tempo que acabou a novidade. Aí começa a cair o assunto, pimba, alguém vai e inventa qualquer coisa. Então, mas isso não é ufologia. Isso é outra coisa, isso não é ufologia. Isso não é pesquisa ufológica, isso é outra coisa. Essa, pelo menos, é a minha opinião, é como eu vejo isso. Certo. Ô, Dino, você que é uma pessoa ligada
a ciência, a pesquisa científica, uma coisa que eu me pergunto muito hoje é o seguinte, um questionamento que eu faço para todo mundo, e até tem gente que fica brava, que eu questiono o seguinte, porque eu já fui muito crédulo na ufologia, hoje eu tenho uma visão bem mais crítica, né? Me chama até de negacionista, mas enfim, é perda de tempo você explicar o que a Laura explicou, porque as pessoas elas usam o termo para te atacar, né? Na falta de argumento, elas adoram atacar, né? Eu pergunto o seguinte, se existisse uma visitação extraterrestre, conforme defende a maioria dos ufólogos, e se essa visitação estivesse acontecendo aqui há dezenas, há centenas, há milhares de anos, alguns ufólogos dizem que há milhões de anos, eu creio que essa visitação a gente já teria provado isso para a ciência, já teria demonstrado isso para a ciência. Como é que você vê a ufologia perante o meio científico? Como que repercute? Queria que você falasse um pouquinho como é que repercute essas notícias da ufologia no meio científico, eu vejo assim que falta critério, mais critério para a ufologia ser levada a sério, né? A ufologia vai aceitando muitas coisas, vai passando a carroça na frente dos bois. Por exemplo, eu vejo que a ufologia ela começa com uma premissa básica errada, que é o seguinte, o ufólogo, existe um dogma na ufologia, o OVNI é a nave extraterrestre e a presença da nave extraterrestre aqui já está provada. Aí, a partir daí, a ufologia vai tentar entender o que o extraterrestre está fazendo aqui, quando essa presença extraterrestre nunca foi provada. Eu queria ver como é que isso como é que a sua visão de cientista disso tudo, como é que isso é entendido no meio científico, e eu queria que você falasse um pouquinho assim, eu acho que esse pulo do gato, né, que a ufologia sempre dá, que eu acho que não é bem aceito pelo meio científico, né? Por exemplo, o ufólogo fala muito que existe prova, aí o ufólogo acho que faz confusão de prova com indício, com evidência, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Bom, João, essa pergunta que você fez, ela é meio, assim, meio extensa, né, para uma resposta. Porque eu diria assim, até uns 30 anos atrás, mais ou menos, uns 20 anos, final da década do século passado, havia muita resistência dentro do meio científico quanto ao termo ufológico, extraterrestre, etc. E tal. Atualmente não existe mais isso. O problema são dois. Primeiro, para um cientista parar o que ele tem que fazer para ele discutir a possibilidade de algo que não tem prova concreta para ele e que ele não possa nem ter um material para dar início a uma pesquisa, tá? Ele deixa melhor assim. Se eu não tenho essa prova, eu não vou ficar batendo, procurando. Eu não tenho o que falar. Não tem como. Isso tem um custo para mim, tá? Para você ter uma ideia, outra coisa, o segundo ponto, né? É assim, eles não desacreditam, mas também, sabe, parar o que ele está pesquisando, para dar, por exemplo, vem gente lá no Instituto perguntar coisa, a gente tem que, por educação e por outros fatores, né, a gente responde, mas a pessoa não sai contente com a resposta que a gente dá, tá? Então, por exemplo, atualmente, né, apesar de uma boa parte, veja, não sou negacionista também, não sou cético, pelo contrário, tá? Vocês me conhecem, eu não sou cético, não nego de maneira alguma o fenômeno ufológico, mas veja, o conhecimento que o homem tem hoje, atualmente, a nossa ciência atinge um conhecimento tão grande, e as possibilidades desse conhecimento se desenvolver e abrir portas para uma pesquisa mais aprofundada é muito grande, tá? Mas ainda nos intriga, por exemplo, como é que um ser que está aqui no nosso planeta, tão escondido, se nós conseguimos varrer nosso planeta de cabo a rabo? Aí vem um personagem e comenta assim, não, mas nós sabemos a superfície do nosso planeta,
Nós não conhecemos nada do nosso, nós conhecemos muito mais o espaço do que o fundo dos oceanos. Se isso fosse, não teria tão gastos para você mandar alguém para fora, não teria lógica você mandar alguém para fora se você não entende o que você está vendo. Fazendo uma comparação, como é que eu posso falar de alguma coisa se eu não sei como que é meu corpo por dentro? Tá? Se eu não resolvo os problemas que eu tenho no meu corpo. Não é verdade? Não sei se eu estou sendo feliz nessa comparação, mas, veja, o que acontece? Nós conhecemos, a ciência atualmente, muita coisa de que foi colocado como um fenômeno ufológico, a ciência conseguiu provar que não, são fenômenos da natureza. Mas existem fenômenos que ainda a gente não consegue compreender. Só que para você fazer esse estudo, eu não posso entrar no campo do achismo. A ciência não é achismo. A ciência, ela pega o fenômeno, ela tenta entender o fenômeno, ela tenta comparar com o que ela conhece, ela cria postulados e tenta reproduzir novamente esse fenômeno. Se ela não consegue reproduzir esse fenômeno, ela deixa para lá, ela deixa quieto, não deixa para lá não. Ela deixa quieto até aparecer alguém que consiga. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu esqueci o nome agora, uma astrônoma famosa na década de 60, usando as primeiras varreduras no céu de radioantena, para você ver, na década de 60. Ela estava pesquisando, fazendo estudos com radioantenas, né, lá nos Estados Unidos, e ela começou a receber sinais constantes, e tudo levava a crer, pelos cálculos e pelas informações que ela estava recebendo, que esses sinais eram sinais inteligentes. Tá? Ora, ela começou a falar, mas veja, ela começou na década de 60 a falar de extraterrestre dentro do... Imagina, só para vocês terem uma ideia, em 2011, quando eu estive no ESO fazendo o meu trabalho, eu consegui 4 horinhas lá, né? 1 segundo do uso do instrumento, do espectrógrafo, estava custando $1 por segundo. Imagina 4 horas, quanto que foi o custo. Tá? Isso em 2011. Imagina na década de 60. Bom, enfim, ela estava lá pesquisando, de repente ela começou. Aí fazendo os estudos e colocando, e ficando assim, puxa, será que é sinais inteligentes mesmo? Não sei o quê, blá, 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 blá. Descobriu-se que eram justamente os púlsares. Estrelas de nêutron muito massivas, com alta rotação, um spin muito grande, aquele jato. E isso é quase que um relógio cósmico, vamos dizer assim. Marca certinho o pulso, o tempo preciso. Hoje em dia, o nosso metro, a distância metro, que antigamente utilizava, está lá na França, aquele bastão de metal que representa o metro como escala de comparação, hoje não é mais, é pelo pulso do césio, não sei o que, etc e tal, e também pelos pulsares, alguns pulsares. Perceberam? Então, quer dizer, a ciência deu um pulo. E é aquele primeiro sinal que ela colocou, inclusive essa ação, me foge ideia agora o nome dela, para variar, né? Pelo horário, tudo. O que acontece? Ela colocou, sabe como? Little Green Man. Ficou por muito tempo, né? A sigla de LGM, esses sinais constantes que vinham. Que vinha da palavra Little Green Man. Quer dizer, Little Green Man? Pequenos homenzinhos verdes. Hoje em dia não, você sabe que são pulsas, você tem outra nomenclatura pela UAL. Então, o que acontece? Esses são os dois fatores. Então, o primeiro é o custo para você fazer uma pesquisa, quando você tem. Hoje, o conhecimento que nossa ciência, apesar de muitos colocarem que o homem, como eu falei na nossa abertura aqui, colocar que o homem é um ser completamente... É uma ameba cósmica, né? Não tem função nenhuma, né? Não consegue produzir nada. Infelizmente, nós conseguimos. Tá? E outra, que a Laura colocou aí, né? Por exemplo, atualmente, por causa talvez até da pandemia, né? As notícias estão cada vez mais bombásticas. Você não pode colocar assim, olha, vai acontecer uma coisa. Você tem que colocar uma coisa fantástica, né? Que nem, por exemplo, está uma danado agora, porque dia 21 agora vai ter um alinhamento de 2 planetas no céu aí. Está todo mundo falando de estrela de Belém. Não tem nada a ver. Reza a lenda que a estrela de Belém, lá quando Jesus nasceu, né, provavelmente foi um alinhamento
de 2 outros planetas, que eram Júpiter e Vênus, na constelação de Leão, próximo à estrela alfa do Leão, que é... esqueci o nome da estrela agora, tá? Regulus, Alfa Leão, né? E como a estrela Regulus, na constelação, na mitologia, na história dos magos, não sei o que, era muito importante a constelação de Leão, havia uma conjunção, etc. e tal, pronto, nasceu Jesus, né? Era ali que estava o negócio. Não tem nada a ver com a estrela de Belém, né? Então, sabe, para falar do fenômeno, falar da estrela de Belém, ontem teve o eclipse solar, né? O último eclipse solar do ano, o eclipse solar do ano. Não era nem para eu estar aqui, era para mim estar lá no Chile agora, né? Em Elgin, né? Tava tudo certo, tudo, mas por causa da pandemia cortaram tudo. Estou aqui, né? Então, quer dizer, também falando que os eclipses solares, os antigos falavam que os eclipses solares traziam mau auguros, etc. e tal, informações. Mais mau auguro do que a pandemia, acho que esse eclipse não trouxe, né? Então, a ciência fica nessa dúvida. E aí infelizmente, de tempos em tempos, alguns cientistas, né, com tarimbados, etc. e tal, que vêm confirmar algumas coisas que a gente, no meio acadêmico, por exemplo, fica abobado, né, sabe? Ele usa todo o cabedal de conhecimento dele para afirmar aquilo que não tem como você fazer uma pesquisa concreta, usar um método científico concreto e você obter um resultado concreto que, sabe, fala, olha, não, está aqui, o fenômeno está aqui, vamos reproduzir e você vai ver. Não que a gente queira a prova está aí fora. Você olha, você tenta entender, tá? Mas atualmente, a nossa ciência ela tem um conhecimento tão profundo, tão grande, que eu acredito, e eu me sinto muito chateado quando certas pessoas desdém do ser humano, né? Minimizam demais a capacidade do ser humano. É chato, é triste isso. Você vê o quanto que a ciência avança, né? Você vê as próprias pessoas que estão desenvolvendo aí a vacina para o coronavírus. Você vê a capacidade que o homem tem. O Doc, acho que melhor do que eu para comentar sobre essa parte de desenvolvimento de vacinas, não sei o quê, o quanto tempo levaria e o pessoal rapidamente desenvolveu um negócio, mesmo sabendo que a cepa, qual que era a cepa, etc. e tal. Mas antigamente levava muito mais tempo. Hoje, rapidinho se faz alguma coisa ou tenta se encontrar um meio, pelo menos para dar uma amenizada. Mas tem gente que fala que não, que o ser humano é uma coisa extremamente assim mínima no universo. Realmente somos mínimos em quantidade astronômica, no ponto de vista astronômico, não somos nada, tá? Mas no nosso sistema solar, pelo menos, é o que mais se desenvolve, que mais cria problemas, né? Você vê, é um dos menores planetas no sistema solar e o que mais causa problema no sistema solar todo, né? Você vê, enquanto o Sol tenta queimar um hidrogênio lá, nós escutamos uma bomba aqui, quase fazendo uma simulação da superfície solar. Ninguém faz isso em Vênus, ninguém faz isso em Júpiter, na Europa, né? E nós fazemos, né? Será que somos tão assim? Então, a ciência, quanto a isso, voltando, falando, esses 2 pontos, João. O custo que você tem para pesquisar e o conhecimento do ser humano, do homem atualmente, né? Muitos fatos que foram colocados como fenômenos ufológicos, hoje nós sabemos que não passam de fenômenos da atmosfera, infelizmente. Só que isso, como já foi colocado aqui, agride aqueles que se ancoram naquelas ideias que é realmente, etc. E tal, tá? Você tem rastreamento da superfície do nosso planeta. Você não imagina o número de satélites que rastreiam, né, o nosso planeta. Você não imagina, por exemplo, o sistema. Você acha que as grandes nações, pegando 2 potências só, tá? Militares, a União Soviética, a Rússia e os Estados Unidos. Vocês acham que eles não sabem onde que está um submarino, daqueles submarinos que ninguém sabe onde está? Não consegue rastrear um submarino no fundo do mar? Né? Bases extraterrestres fora da Terra,
eu até estava comentando essa semana, não sei se foi com o Doc, com quem que a gente comentou, que se alguém já assistiu, por exemplo, passou, né, os lançamentos dos foguetes aí do Elon Musk, não sei o quê. Quem já assistiu um lançamento de um foguete, sabe a barulheira que faz. E todo mundo rastreia um foguete subindo. Como é que vai mandar uma base lá para Marte? Né? Aí não sei quem foi, não sei se foi o Doc, quem falou que não, eles usam outro método, são os extraterrestres que levam, não lembro o que foi. Aí eu falei, puta, desculpa, falei coisa errada, então, né? Porque se for para a gente, não tem como. Não tem como colocar um caboclo vivendo lá em Marte atualmente. Tá? É muito trabalhoso, muito custoso você construir uma base. Você tem que fazer um buraco em Marte, descer, sei lá, não sei quantos quilômetros, fazer tudo que nem topeira, né? Porque a radiação na superfície de Marte é muito grande. Aí vem um cientista e fala que houve uma explosão do xenônio na região norte de Marte, que não sei o que, etc. e tal. E as radiações cósmicas? Marte não tem mais atmosfera, ele perdeu o seu núcleo, não é mais ativo, não tem campo magnético. Aquilo ferve, queima tudo. Tá? Pode haver vida em Marte? Pode, mas é uma forma biológica mínima, fossilizada. Vivo, como nós conhecemos, infelizmente não dá. E a ciência prova isso. Só que quando a gente coloca isso, aí o pessoal começa a discutir tudo. Não vou prolongar mais, senão o Doc quer falar aí. Desculpa aí. Fala, Doc. Seixas e Laura Elias querem fazer considerações a respeito das falas aí do Eu Dino? quero sim. O Dino, ele praticamente esgotou o assunto e é a pessoa mais indicada desse pequeno grupo que está participando da live para falar sobre a visão da academia sobre a ufologia. Um breve comentário sobre isso é o seguinte: a ufologia, e nós aqui falamos muito em provas, né, em evidências, prova científica, mas é difícil você determinar que um material que você tem em mão é uma prova científica se a ufologia não é científica. Então fica difícil você emplacar um determinado material que você está analisando como uma prova científica. Para você validar, você precisa, como disse a Laura, estabelecer uma comparação por pares, né? E você precisa estar inserido na academia. Você precisa publicar aquele artigo. Portanto, eu compartilho da sua opinião, João, que a ufologia só vai dar um salto de qualidade quando ela for abraçada pela academia. Senão vai ficar essa discussão sem resultados práticos, né? Sem dúvida que a ufologia é aglutinadora. Quando você começa a falar sobre ufologia com as pessoas, você agrega, você não espalha a roda, você agrega, né? E se você endossar a ideia de que fenômeno anômalo é extraterrestre, aí você vai juntar muito mais pessoas. E o Dino estava falando sobre o intelecto, né, do homem de hoje e do homem dos nossos antepassados, né? E ninguém, em sã consciência, não pode negar que a imaginação do ser humano é fértil e criativa, seja hoje ou seja nos tempos antigos. Aqueles personagens lendários, né, fantasmagóricos, monstruosos, mistura de homem com animal, eles surgiram da imaginação de autores de contos e histórias que só descreviam detalhadamente a forma das suas criações mentais, como também inventavam mil e uma aventuras para as suas criações. Logicamente que esses autores antigos, eles sofriam fortemente a influência da sua época, né? Que era uma época de aflições, de incertezas, eles viviam num ambiente hostil, num ambiente belicoso, no qual eles conviviam, mais do que hoje, talvez, com o inexplicável e com o temor. Eles viviam com temor o tempo todo. A magia e o fantástico sempre estiveram presentes no mundo. Eu estava comentando, antes da gente começar com a Laura, sobre a existência de diabos, demônios, fadas, duendes,
feiticeiras, bruxas, fantasmas, vampiros, lobisomens. Olha quanta coisa. Só que hoje em dia, tudo isso foi substituído pelos extraterrestres. Assim sendo, pessoal, o que parece mais provável? Que deuses de carne e osso, vindos de uma estrela distante, tenham descido dos céus para a Terra para trazer conhecimento, para garimpar ouro, para moldar e escravizar o homem primitivo, para ensiná-lo a erguer rochas, é tão somente o produto de uma imaginação fértil, como vemos nos dias atuais, quando a gente liga a TV ou a gente vai ao cinema? Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Quando a gente se aventura pela saga dos Anunnaki, né? Evidentemente que a gente reconhece uma riqueza de detalhes, uma riqueza literária inquestionável. É uma história com começo e meio, né? Até onde eu sei, é uma história que não tem fim, porque esse fim foi prometido para o retorno no futuro distante. E a história dos Anunnaki é digna dos melhores roteiros de Hollywood. Mas será que ela seria um relato histórico, um fato histórico real, ou um livro de ficção científica escrito em tábuas de argila? Eu deixo a resposta para essa e outras perguntas para os telespectadores. Então, era isso que eu queria comentar. Falei demais também. Laura, seus comentários a respeito dessas últimas falas aí do Dino e do Seixas? Primeiro eu quero pegar o gancho lá do Dino. Dino, o Vanderlei achou, o Vanderlei D'Agostino, também conhecido como Meu Amor, achou o nome da astrônoma, Dame Susan Jocelyn Bell Burnell, que localizou isso, lá o site. Ela mesmo. E agora, pegando o gancho do Seixas, que você, no final, começou a falar um pouco de mitologia. E a ufologia, ela é muito mitológica, né? Ela tem aspectos profundamente mitológicos, que são antiquíssimos na formação humana, e que você tem registrados em cavernas, que você tem registrado em tudo, e não necessariamente por serem aspectos antigos, de mitologia antiga, que antigamente as pessoas descreviam como deuses, porque eram forças desconhecidas, então era alguma coisa superior, que as pessoas não tinham capacidade, por não ter conhecimento, então não podiam explicar. A ufologia pegou toda essa carga mitológica e fabulesca, vamos dizer assim, e incorporou a sua narrativa. Eu estou dizendo que não teve ET aqui no passado? Não estou dizendo isso, até porque eu não posso provar, pode ser que tenha tido, como que eu vou negar? Não veio jamais, não sei, eu não vivo aqui há 4 bilhões e meio de anos, que é o que tem a Terra, eu não tenho essa idade toda, gente, eu não posso falar. Mas, assim, temos evidências concretas? Não, temos indícios e narrativas mitológicas. E a narrativa mitológica, ela tem a ver com o entendimento que o povo que gerou aquela mitologia tem da natureza, das forças naturais, dos fenômenos naturais, naquele momento, naquele contexto, naquela sociedade. E você tem que convir que uma luz no céu, você quer uma coisa mais mitológica do que você ver uma luz no céu, uma luz desconhecida no céu? Para nós aqui, que somos do Ocidente, que é um Ocidente basicamente cristão, né, com as suas divisões cristãs, luz do céu, a luz que indicou Jesus, aí pronto, falou da estrela de Natal, uma luz que indicou o nascimento de Jesus, sinal no céu, cruzes no céu. A gente tem toda essa carga de mitos que vem vindo. Só que esses mitos que foram, vamos dizer assim, ligados ao cristianismo, eles não nasceram ali, eles nasceram milênios antes, de outros povos. Eles foram sendo passados adiante
Aí chegaram lá na época do cristianismo, eles já eram mitos cristalizados, usados numa narrativa bíblica, numa narrativa pseudamente histórica, que ninguém sabe direito ali, né, onde é que começa uma coisa e onde termina a outra. Mas eles não foram gerados ali, eles existem há milênios. Quando você começa a estudar a história dos mitos, para valer, da formação do mito, e você vai voltando lá no começo, no nascimento do xamanismo, há 40, 50 mil anos atrás, né, daqueles assentamentos, e o uso de ervas alucinógenas, e de uma pessoa que tinha condições de fazer contato com outras realidades, utilizando esse tipo de expediente, vamos dizer assim, você começa a entender a formação dos princípios de toda a mitologia que foi sendo, depois se espalhou conforme as tribos humanas se espalharam, e você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, as pessoas foram tecendo narrativas em cima de uma base muito mais antiga. Então, é muito complicado de você pegar, como o trabalho do Sitchin, por exemplo, que pegou toda aquela mitologia suméria, decifrou e interpretou, porque o que está no livro dele não é o que está escrito na tabuleta, é a interpretação dele. Tá certa, tá errada, eu não sei, eu não manjo nada de escrita cuneiforme, eu também não sei que parâmetros e que bases teóricas ele utilizou para fazer a interpretação que ele fez. Então, eu acho assim, toda a mitologia é muito interessante porque ela fala muito do povo que a criou, do entendimento daquele povo, da inteligência, da cultura, da sociedade que aquele povo vivia. Agora, trazer esta mitologia ipsis literis, entendeu? Dizendo assim, não, como se ela fosse, ali é a verdade, não tem interpretação, é aquilo lá mesmo, entendeu? É meio complicado, porque então a Isis foi buscar o irmão dela, que era marido dela, o Osíris, e remendou todo, e ele voltou a andar, sendo que os pedaços dele estavam espalhados pelo Egito todo, sabe? Então tem coisas assim que não é literal, não é esses líderes, não é literal, você tem que entender o que está sendo falado ali, né? Mas, de novo, como a ufologia mexe muito com características mitológicas e há toda uma transferência para dentro, que eu não entendo porque isso aconteceu exatamente, quando que isso começou, essa transferência mitológica para dentro da ufologia, que deveria ser uma coisa tecnológica. Hoje você tem um falar de gato, é muito difícil de você desatar esses nós, mas isso, Seixas, que você falou, é muito certo. É muito certo. Você usa a mitologia antiga, dá a ela uma interpretação atual, sem pensar no que é que o povo que criou essa mitologia milênios lá atrás estava realmente querendo dizer. Eles estavam querendo dizer isso mesmo que o Sitchin interpretou como sendo a história contada ali? Ou será que eles estavam querendo dizer outra coisa? Eles estavam contando outra história de acordo com a forma como eles viam? Não é muito complicado de você fazer esse tipo de interpretação e mais complicado ainda de trazer isso como explicação para dentro da ufologia e bater a chancela de que é verdade, nós somos todos criados por ETs que vieram aqui garimpar ouro. Eu acho isso uma temeridade, acho interessantíssimo, mas acho uma temeridade que se afirme que isso é história. Isso não é história. Isso não é fato histórico. Isso é talvez uma interpretação de algo que, quizás, porventura, possa ter acontecido, baseado na mitologia suméria, que já era baseado em outras mitologias anteriores. Né? Pronto, falei muito, chega. Ô, Dino, tem uma pergunta aqui no chat da Márcia. Então, se a ciência não pode ou não consegue reproduzir um fenômeno, ela nega a existência, mesmo com provas indiretas ou circunstanciais? Não, a ciência nunca nega e nem abandona nada. Prova, a gente não, prova circunstancial e prova indireta,
Isso leva a ciência justamente a querer criar um conhecimento novo. É aí que são as portas que a gente tenta abrir para entender como que se abre essas portas e como entender o que está lá dentro. Então, a ciência não abandona, simplesmente, não entendo, nego e abandono. Não, não é isso. Isso era uma visão que o pessoal tinha, o pessoal que não compreendiam a ciência, né? Tinha, sei lá, muitos anos atrás. A ciência nunca abandona nada. A ciência ela sempre está à procura sempre de pesquisa, através de pesquisa. Se abandonasse, por exemplo, pegando o negócio do coronavírus, a gente não entende, então vamos abandonar e deixa o Deus quiser, né? E a gente não abandona nada. Prova, pessoal, a palavra prova ela é muito estranha para a ciência, porque a ciência ela não procura prova, ela não necessita de prova. Tá? Quando um fenômeno ocorre, nós não queremos prova, a gente quer primeiro entender por que está ocorrendo esse fenômeno. Tá? O que está acontecendo? O que é isso? A que campo da ciência, do conhecimento humano, esse fenômeno que você está sendo observado, ele vai mais assim, direto. Tá? Eu não posso chegar e ocorrer um fenômeno, por exemplo, atmosférico, e pedir para desculpa sempre usar o DOC como referência. Eu não posso pegar um fenômeno atmosférico que está ocorrendo lá, por exemplo, um Elvis, tá? Até hoje ninguém, até recentemente, até o começo do nosso milênio, não sabia o que eram os Elvis, tá? Mas, por exemplo, um Elvis e passar para o Doc e falar, Doc, ó, eu tenho que explicar isso. Pô, vou colocar o primeiro cara numa sinuca de bico e outra ele não tem um histórico de formação para entender isso. Então, veja, primeiro, a ciência ela é ampla, múltipla, e nós tentamos entender todos os fenômenos da natureza, tudo que é natureza. Tá? Tanto a natureza humana quanto a natureza do planeta. Né? E a cada momento que a gente tenta entender que ocorre um fenômeno que a gente não desconhece, aparece um monte de linhas que vão tentar pesquisar. E um monte de linhas que vão ficando fora. Não é que abandonam, vão ficando fora. Não tem a ver com isso. O fenômeno que está sendo acontecido. Então, é estranho. E pegando o gancho que a Lara falou sobre mitologia, voltando para a astronomia só um pouquinho, por exemplo, as 88 constelações que nós temos no céu, a maioria delas, principalmente do hemisfério boreal, do hemisfério norte, são referente à mitologia, que tem uma história. Então, por exemplo, quando você vê uma constelação como, por exemplo, Auriga, você vê a Cassiopeia, não sei o quê, tem toda uma história mitológica. E os gregos, eles faziam muito disso, né? Pegando todo aquele conhecimento que eles tinham daquela época. Imagina o que fervilhava de conhecimento na época dos gregos, né? Dos povos ali da Ásia Menor, que é ali que foi onde nasce o ser humano, né? Aí que tá. Se você pega um paleontólogo, né? Ele sabe que um biólogo, ele sabe que o homem surgiu, que a gente brinca, né? Caiu da árvore lá na África, onde hoje é a Etiópia. Depois houve a migração e a formação da sociedade e a formação de conhecimento humano foi ocorrendo na Ásia Menor, onde é entre os dois rios lá, Tigre e Eufrates, né? Tá? Mesopotâmia. Os povos mesopotâmicos muito antigos. E eles olhavam, imagina à noite, olhando para o céu, as relações que eles tinham, os medos, os temores, eles iam colocando, criando seus mitos, criando sua mitologia, sua história de vida, nos seus medos, né, nas coisas que aconteciam, e eles representavam tudo no céu. Tá? Então, hoje, por exemplo, existe, se você até muito bonito o estudo, por exemplo, da astronomia, está muito assim discutido, né, não assim popularmente mais discutido, a astronomia, por exemplo, Tupi-Guarani, né? O céu que o nosso, entre aspas, índio, né? Não é índio, né? O civícola brasileiro, olha para o céu, ele ele junta aquelas estrelas e forma um representante da história deles, entendeu? Então fica marcado no céu, ele tem toda uma história. Então, e a gente vai transformando, por exemplo, a própria mitologia, está fazendo no campo da psicologia, né? Você vê histórias, mitos, né?
grego principalmente, hoje são bases para explicar fatos do quê? Da psicologia, da psiquiatria, né? Psicologia, principalmente psiquiatria, não sei, alguma coisa assim, né? Fobias, né? Etc e tal. Phobos, né? Uma das luas de Marte, Phobos, que é o deus do medo, sei lá, alguma coisa assim, né? Percebeu? Isso é ciência. A ciência faz isso. A ciência pega modelos do passado, modelos que foram construídos no passado, e pode aplicar, né? Por exemplo, nome de plantas, nome de um monte de coisa, são nomes extremamente científicos que são utilizados com palavras, por exemplo, né, na evolução do homem, né, Homo erectus, Homo habilis, né, são palavras utilizadas antigas, vem do antigo. Então, é muito grande, não sei se está ficando claro para vocês, a cabeça da gente, quando a gente começa a falar, ela amplia muito, e você vai pegando... Desculpa, eu começo a me perder até um pouco no que eu estou falando, porque é muita informação, tá? E, então, isso é ciência. Isso é ciência, fazer ciência. Isso é você criar conhecimento. Nós fazemos criar conhecimento. Ao criar conhecimento, você não pode abandonar nada. Como abandonar? Não tem lógica você abandonar. E outra coisa, lógica, né? Logos, tá? A palavra logos, a gente utiliza muito a lógica. Né? E a gente não abandona. Então, quando você pega prova é o que está acontecendo no fenômeno, você está observando, a gente tem que entender, compreender. E a gente não abandona, não é porque não compreendi, então abandono. Não, eu não compreendi, mas será que o outro ramo do conhecimento humano não compreende? Não pode ir um pouquinho mais a fundo? Aí, indo a fundo um pouquinho, não pode abrir espaço para um outro conhecimento humano pegar dali e continuar? É o que acontece. Não existe abandono de nada. Oi? Dino, se você me permite, fazer um pequeno comentário em cima do questionamento dessa nossa amiga, quando ela disse que se a ciência não consegue reproduzir um fenômeno, ela nega a existência desse fenômeno. Não é bem assim. Não é bem assim. E eu posso tomar, talvez, a minha área para dizer que não é bem assim. Toda doença, ela se manifesta, ela apresenta sinais e sintomas que são repetitivos, recorrentes. Aparece em mim, depois aparece na Laura, depois aparece no Dino, no João, e alguém em algum momento percebe que existe um padrão. Só que ele não sabe o que é. Né? Só que ele vai atrás. Porque aquilo não se esgota em mim, em você ou na Laura. Aquilo continua. Então, até o momento em que ele descobre o que é, ele vai pesquisar. Até que ele chega a uma determinada conclusão. Para o desenvolvimento de medicamentos, é o mesmo raciocínio. Né? Vamos pegar, por exemplo, o medicamento que acabou sendo direcionado basicamente para a diminuição do hábito de fumar, que é o que você está fazendo agora, que é a bupropiona. A bupropiona, ela é um antidepressivo. E se descobriu, né, começaram a perceber alguma pessoa muito observadora percebeu que as pessoas que tomavam a bupropiona começaram a parar de fumar. Então, a ciência foi atrás. Tanto é que, hoje em dia, a principal indicação da bupropiona é como um auxiliar no hábito, na cessação do hábito de fumar. Agora, com relação à ufologia, por que a ufologia a ciência não se interessa pela ufologia? Talvez porque as evidências que nós apresentamos para a ciência sejam fracas. As evidências são pontinhos no céu, são relatos de testemunha, são marcas no solo. Isso é muito pobre, isso é muito pouco. Né? Mas é forte o suficiente para que gerasse um certo interesse na academia, como já teve no passado. Né? Então, em resumo, eu acho que a colocação da nossa amiga não é precisa, né? Não é precisa, porque a ciência ela não abandona. Talvez ela abandone quando ela vê que realmente aquilo não tem valor, não tem consistência, né? Não tem relevância estatística, então ela abandona. Né? É isso que eu queria comentar em cima do que você falou, em cima da pergunta. Muito bom, bem colocado. Eu acho que o Doc... Primeiro, eu queria agradecer a pergunta, né? Por colocar para a gente, que é interessante, e todos participarem, e no que a gente puder responder tudo.
Mas eu acho que o Doc foi muito mais feliz do que eu na exposição do que a ciência faz, na procura de quando acontece. Por exemplo, apesar de eu ter entendido bem a indireta do Doc, né, quanto ao remédio que ele colocou, né, esse cigarro aqui é uma coisa deliciosa para mim, mas né, bom, deixa eu falar. Eu acho o seguinte, foi muito bem colocado, nós não abandonamos, só que é aquilo, agrega. Você tem um fenômeno que alguém constatou o fenômeno do que aquela, entre aspas, droga podia ocasionou nas pessoas, na amostragem, tá? E foi despertando interesse e vamos pesquisando. Será que foi aquela mesma pessoa que despertou interesse, que sacou aquilo que chegou no resultado para a aplicação daquela droga? Necessariamente não, mas foi um grupo de vários conhecimentos que foi agregando até chegar naquela conclusão. É isso que ocorre a ciência, tá? Mas agradeço, esqueci o nome da senhora, da moça, agradeço a participação e espero ter resolvido. Por favor, não menospreze o nosso conhecimento, tá? O conhecimento do ser humano, tá? Não do cientista. Esquece o cientista. O cientista, de vez em quando, fuma cigarro demais e fala algumas coisas que não tem nada a ver. Mas o ser humano não é uma ameba, como muitos acham que o ser humano e o conhecimento do ser humano é uma ameba, tá? Eu fico muito Eu queria falar uma coisa, aproveitando a fala do Seixas sobre o remédio e a do Dino sobre a ciência não abandonar nada, mas deixar de lado porque ela não pode explicar alguma coisa. Então, fica guardadinho até a gente ter capacidade, condições de explicar ou de estudar melhor esse fenômeno, esse fato, alguma coisa assim. Isso é construir conhecimento em cima de conhecimento. Você já tem um início, aí você, de outro lado, vem alguma outra coisa que vai complementar aquilo lá, e você vai andando com o teu conhecimento e vai construindo um corpo de conhecimento, vamos dizer assim. Um corpo de conhecimento baseado em pesquisa de várias pessoas. Esse é um princípio e que, muitas vezes, por causa disso, se observa efeitos paralelos e descobertas que não era para aquilo, mas acaba funcionando para outra coisa. Esse tipo de mentalidade de construir conhecimento que eu acho que falta para a ufologia. Porque que conhecimento a gente está construindo? Você tem coisas soltas, você tem pesquisas soltas, você tem trabalhos soltos, mas como que se arremata tudo isso? Como que você une a pesquisa de casos com a pesquisa de casos antigos ou de textos antigos com um caso moderno? Eu já vi isso em tal lugar. Como que você arremata? Eu não vejo isso acontecer. Pode ser que eu Laura, não conheça e exista, mas eu não vejo isso acontecer na ufologia. Essa construção de conhecimento. E vamos trabalhar para construir realmente conhecimento, para a gente entender o fenômeno. Em cima da pesquisa do Seixas, do Dino, do João Marcelo, do Marco, do Zé, do João, da Maria, seja de quem for, né? Cada um trazendo o seu elemento para a gente construir um corpo de conhecimento que possa explicar um fenômeno que a gente desconhece. E eu queria saber de vocês, como que vocês veem isso, se eu tenho uma percepção errada, e essa construção de conhecimento acontece, mas eu que não vejo. Pode falar, Seixas. Eu acho que sobre a evolução do conhecimento, a gente tem, hoje em dia, uma grande ferramenta à nossa disposição, né? A gente pode analisar o ser humano dos dias atuais e analisar o ser humano dos nossos ancestrais. E essa ferramenta se chama internet, né? Há quem diga que todo conhecimento humano ele está disponível na internet. E a internet, como instrumento de acesso e difusão do conhecimento, é uma ferramenta de eficácia inquestionável, né? Agora,
pela internet ter massificado a informação, ela teve um impacto negativo na capacidade de reflexão das pessoas. Quer dizer, isso gerou uma espécie de conformismo e falta de senso crítico com aquilo que se lê. Do tipo, se está na internet, só pode ser verdade. Tanto isso é verdade que eu soube de um dado na revista Valor Econômico que dizia que 80% dos brasileiros acreditam em tudo que eles leem na internet. Né? Trazendo aqui para o nosso lado, para a ufologia, a internet ela tem levado as pessoas cada vez mais para o fundo da caverna, sufocando o bom senso das pessoas e sufocando a ciência séria. As pessoas falam assim, pensar? Eu acho que não, a imagem que eu estou vendo aqui é clara. Né? Em outras palavras, essas pessoas elas perderam a capacidade de reflexão autônoma. Né? E agindo assim, me perdoe se eu vou ofender alguém, mas isso é igualar a inteligência a dos animais irracionais, que se movem apenas pelo instinto. Né? Eu fiz até uma pesquisazinha rápida na internet. Eu coloquei assim, no campo de busca do Google, numa pesquisa rápida. Se você colocar lá 3 letrinhas UFO, vão aparecer 162 milhões de páginas. UFO Vídeos, 63 milhões e 500 mil páginas. UFO do Pentágono, 3 milhões e 750. Então, os místicos, os crentes, os teóricos da conspiração, fanáticos em geral, eles recorrem à internet a pretexto de fazer uma pesquisa, entre aspas, profunda e ampla sobre determinado assunto. Escrevem livros, né, na base do copy-paste, isso não só na ufologia, em qualquer área, né, sem se importar muito com a precisão que eles próprios dizem defender, que é jogada para baixo do tapete. O que vale, no final das contas, é o espetacular, é o arrebatador, é o inédito. E, atualmente, para qualquer lado que nós olhamos e pesquisamos, a gente acaba se deparando com algum tipo de fraude. E com a ufologia não é diferente. Esses milhões de páginas que eu acabei de falar, que surgem a cada instante, elas estão impregnadas da mais profunda crença irracional, da mais traiçoeira fraude. Infelizmente, são páginas de fraudadores notórios. São essas páginas que mais recebem visita, que mais têm inscritos e que mais recebem. E, por consequência, mais dinheiro ganham. Então, no processo de construção do conhecimento, eu acho que o bom senso, o pé no chão e a mente aberta que nós temos, e que muitos daqueles que nos acusam de ter a cabeça fechada, não tem. É isso. Ô, Dino, quer fazer alguma consideração a respeito dessa? Sim, eu acho que para variar, assim, é porque a gente está no grupo aqui, a gente compactua, né? Falamos a mesma palavra. Não, as coisas que somos colocadas aqui é muito interessante, com tudo que o Doc falou. Principalmente a questão da internet. A internet hoje é um vínculo que atinge qualquer um. Você vê, todo mundo tem um celular hoje, está conectado, se comunicando, passando informações. O problema é a fake news que é colocada, vamos dizer assim, de uma forma global, fake news, né? A parte de fake news. Tá? E o outro lado, o problema também é o econômico da coisa. Né? A nossa live aqui, nós estamos comentando, numa boa, e eu acho que a gente não está aqui, ó, pessoal, blá, 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 muda assunto, blá, 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 ó, deixe o seu like, blá, 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 deixe o seu like, blá, blá. Nós não temos uma visão capitalista da coisa. Nós estamos fazendo isso aqui porque a gente está debatendo num grupo, uma terça-feira à noite, conversando como se a gente pudesse estar num bar tomando uma cerveja e conversando sobre isso também, tá? E as pessoas que estão, eu não sei quantas pessoas estão na live, lá no chat, seriam pessoas que estariam ao lado da mesa da gente e, você falou tal assunto interessante, que é isso que acontece. Agora,
o problema da internet é que, da mesma forma que você, que eu falo, né? O Google é meu pastor, nada me faltarás. Mas a gente tem que saber o que procurar, né? E saber as fontes, como o próprio Seixas colocou aí, quando você coloca UFO no Google para buscar, aparecem zilhões de temas. Como existem zilhões de lives falando sobre ufologia atualmente, só que dessas zilhões de lives, 90% está com um fundo econômico atrás. Tem um objetivo não só de passar informação, ou debater, ou colocar alguma visão, um ponto de vista, mas sim um lado econômico da coisa. Infelizmente. Será que, Dino, desculpa te interromper, mas eu falei aqui 162 milhões de páginas com o título UFO. Será que a verdade está em alguma dessas páginas? Pode ser. Pode ser, por que não? E uma vez perguntaram para o João, numa live que ele fez, como que você explica os vídeos que não foram desmentidos? Ora, primeiro que não dá para analisar 165 milhões de vídeos. Em segundo, que eu acho que você pode agrupar os vídeos em categorias, em caixas. UFOs no espaço, pontos de luz no céu, fraudes deliberadas e grosseiras, e analisar, pegar uma ou outra, né? E aí você faz uma extrapolação para o resto dos vídeos, né? Se for pegar lá UFOs no espaço, eu não fiz essa pesquisa, mas vai aparecer um monte de UFOs no espaço. Mas tem um canal, posso falar o nome do canal, João? Legal. Pode falar, né? O canal A País, que analisa os OVNIs da ISS. É um trabalho hercúleo, é um trabalho de pesquisa, demanda tempo e conhecimento, né? Eu não sei quantos vídeos ela tem no canal, mas certamente está bem longe desses 160 milhões. Mas será que se você pega um, é falso, você prova que é falso, 2, 3, vamos fazer uma extrapolação. Por isso que não dá para analisar tudo. E sempre vai aparecer alguém, não, veja esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é incontestável. Né? Então, evidentemente que nunca vai se esgotar o assunto. E a fraude e a maionese na ufologia nunca vai acabar. Porque enquanto a gente desmistifica um, aparecem 10. Isso. Né? A questão da Terra Oca, por exemplo, a questão da Terra Oca, da questão da Terra plana, isso é um absurdo, mas tem gente que jura de pé junto que não sei o que, por mais que você prove, né? Você está aí, eu acho que batendo num outro assunto, resvalando um outro assunto, que é o seguinte, que é a ignorância geral da população de fatos científicos básicos. Então, assim, se a pessoa tivesse um pouco de noção de algumas coisas, ela não cairia tão facilmente nesses bilhões de vídeos que o Seixas está se referindo. Eu não sou analista de vídeo, nem você, nem o Seixas, mas a gente bate o olho num vídeo e a gente fala, é falso, é fraude, é fake, é montagem, é isso e aquilo. Porque a gente tem um pouco de noção. Aí você lê uma coisa tipo terra plana, você tem um pouco de noção, porque a gente aprendeu o mínimo de geografia na escola, e a gente tem informação sobre isso, você tem N vídeos da NASA mostrando nosso planeta de todo jeito. Quer dizer, sabe, a pessoa acreditar que a Terra é plana e contra todo um corpo de conhecimento já estabelecido, ou acreditar que ela é oca, que ela realmente pode ser oca e ter um sol lá dentro, e ter um outro mundo, uma outra civilização. A pessoa não tem noção de geologia, de morfologia, de como que é o planeta, de como que esse planeta se sustenta, que você pode ter bolsões na Terra, pode, claro que pode, mas você não tem um sol central lá dentro, que você entra por um polo e sai no outro, entendeu? Não tem um canudo, assim, que liga um polo da Terra ao outro e se atravessa. Não tem isso. Mas porque eu acho que falta conhecimento básico, escolar básico, para que esse tipo de história da carochinha não engane as pessoas. As pessoas não conhecem, aí porque elas não conhecem, elas pensam, nossa, será possível?
né? E, assim, pegando a sua carona, ou seja, uma das coisas que a internet fez foi tornar todo mundo muito mais conspiracionista. Então, né? Tem um monte de teoria para todo gosto, pode escolher. Então, assim, falou assim, a NASA está enganando você, o governo dos Estados Unidos está mentindo, e pronto, todo mundo acredita. Entendeu? Ninguém para pensar se aquilo é lógico, se tem fundamento ou não. Porque é o raio da internet que plantou a sementinha da conspiração em todo mundo. Então, as pessoas estão prontas a acreditar que elas estão sendo enganadas pela NASA e pelo governo dos Estados Unidos. A internet ela democratizou o acesso à informação, mas como disse o Luiz Felipe Pondé, ela deu voz aos idiotas, né? E pegando carona no comentário da nossa amiga aqui, a Márcia, a gente não está falando para crente, provavelmente, né? Os crentes, os fanáticos não estão assistindo o canal, ou entraram e saíram depois de 1 minuto. Então, eu não estou menosprezando a inteligência de ninguém, né? Mesmo porque, dentro desse meio crente, desse meio fanático, existe gente muito boa, existem cérebros privilegiados. Então, a inteligência não se mede pelos títulos que a pessoa tem no aparelho. Ela se mede pela maneira como a pessoa consegue processar aquela informação e transmitir para o seu público, para os seus alunos, enfim. A gente não está menosprezando a inteligência de ninguém. Né? É só a capacidade de interpretação de uma luz do céu. Eu acho também que tem a questão dos espertalhões, tá, pessoal? Eu acho que a internet, ela facilitou os oportunistas, né? Então, imagina uma pessoa frágil psicologicamente, ela vai ser pega em alguma coisa que esse cara vai falar, essa pessoa vai falar. Eu acho que isso a internet também, ela facilita, né? Então, por exemplo, você colocar que os anjos, os extraterrestres vêm salvar a gente, que não sei o que, etc e tal, isso para a pessoa que está num momento frágil psicologicamente, se o cara ficar debatendo, a pessoa vai começar a acreditar, né? E aí começa aquele negócio, né? A gente vai entrar na liberdade de cada um, escolher o que quer na vida, né? E a internet, ela não tem essa questão da moral, assim, né? De você, pera, vamos com calma, não vamos abusar tanto, né? Ela joga tudo, certo? Engole o que você quer. A internet é praticamente um rio, né? E você é aquela pessoa que está com sede. Você vai no rio e você bebe o quanto de água que você quer. Se essa água vai te fazer mal ou não, ela está lá passando, né? Isso eu acho que é a internet. E é o conhecimento humano também, tá? Então, infelizmente, você pode beber água lá no meio do rio, você pode beber água da mar, você pode beber água lá, não sei o que, não beber. É uma escolha sua, né? Tá? Então, eu acho que, infelizmente, é isso, né? A gente está aqui, né, tentando colocar alguns pontos, né, mas não negando de maneira alguma, né? E, assim, sempre colocando que o ser humano, ele tem que ter um desenvolvimento, como o Doc falou, tem que melhorar um pouco, e não ficar simplesmente sentado e acessar um computador, ler e ter um monte de informação. Aí falar, não, a NASA, chegar à conclusão que a NASA está escondendo imagem. Imagina o quanto que aquele pessoal tem que brigar lá com o governo para pegar grana, entendeu? O governo dá grana. E o governo, principalmente nos Estados Unidos, né? Que cada centavo que você usa, você tem que explicar para o público, né? Você tem que explicar para o povo americano por que você está gastando aquele centavo. Senão dá um fuá desgraçado, né? Eles têm a questão lá da opinião pública muito pesada, né? Entendeu? Mas por que fala da NASA? Por que não fala da Roscova, então? Será que os russos não escondem mais do que a NASA? Né? Será que os chineses estão quebrando a boca do balão aí na parte de fora da Terra, né? Estão mandando lá, o foguete já pousou lá, a sonda já pousou, vai recolher a amostra e trazer aqui da Lua. Enquanto os americanos tiverem mandar um caboclo lá, pegar a pedra e trazer aqui para explicar que a Lua não é oca, que a Lua não é um disco voador, né? Que a Lua é nada mais do que um satélite natural do planeta Terra, que já sabe de cabo a rabo tudo, mas os caras
Tem gente que bate lá porque leu lá na internet que não, a Lua é uma nave espacial cheia de extraterrestres dentro lá, segurando o planeta. Puxa vida, né? Eu acho estranho isso. Então, essa é a grande questão que a gente tem que debater. Né? E, desculpa, estou viajando um pouquinho já. Ô, pessoal, queria mandar um recado aqui. A Ariane pediu para mandar um beijo para a Lísia e mandar um abraço para o Birajara Rodrigues, descobridor do Caso Varginha, que está assistindo a gente. Falou que é um prazer te rever, ô Laura. Beijo, Bira. Bom, pessoal, a live está encaminhando por fim. Conforme foi deixado claro aqui, e ao contrário do que dizem quem nos ataca, né? Nós não somos negacionistas, nós só lutamos por mais filtro, pelo bom senso, por pensamento crítico na ufologia, né? E a gente tem, eu pessoalmente, né, eu tenho a convicção de que há alguns casos misteriosos na ufologia, interessantes, alguns poucos, mas há. Eu acho que todo mundo aqui concorda que se há visitação extraterrestre, essa visitação não é frequente, como a maioria da ufologia defende, né? Então, nesse momento final, eu queria que cada um de vocês citasse um único caso da ufologia mundial em que você bota a sua mão no fogo, que você acha assim que seria mais consistente, mais interessante, que você acha que teria assim, maior possibilidade de estar ligado a algo misterioso e possivelmente alguma inteligência que a gente não conhece. Começar com você, Laura Elias. Bom, eu não boto minha mão no fogo por caso algum. Começa por aí. Não, minha mão é muito preciosa, não quero queimar. Mas, assim, você bairrista, vou ficar no Brasil. Eu tenho uma grande curiosidade de entender o que aconteceu em Colares na Operação Prato. Eu acho um caso, acho que tem muito folclore ali misturado, porque, né, o tempo vai passando, a gente sabe que as pessoas vão mudando depoimento, o que falou na ocasião já não é bem o que está falando agora, versões mudaram e tudo, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de entender o que aconteceu ali, o que os militares brasileiros viram, por que eles demoraram tanto para ir, porque os casos já estavam acontecendo fazia algum tempo, quando eles foram para lá. Eu gostaria de entender melhor. Então, assim, dos casos que eu conheço de ufologia, um caso que me chama a atenção é a Operação Prato. Eu ponho minha mão no fogo, nem por ela, nem por nada. Mas é um caso que eu acho curioso. Eu acho curioso e acho muito rico. Acho que ele rende muita coisa ali. E o livro do Carlos, me foge o nome, acho que é Carlos Mendes, Luzes do Medo, que é aquele jornalista que esteve presente, é muito bom o livro dele, e é, assim, muito curioso, porque ele é um jornalista que estava lutando contra aquilo que parecia ser de outro planeta, ele tinha dificuldade de tratar, em plena ditadura, cheio de militar, enfim, tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, e os fenômenos estavam lá. O que era aquilo? O que é que o pessoal viu, desenhou, fotografou e filmou? E eu destacaria a Operação Prato. E você, Seixas, o seu caso preferido, mas tem que escolher só um, não tem 1,5, 2, 2,5, é um caso só. Pode repetir? Pode repetir, caso? Eu ia falar da Operação Prato também. Eu nunca escondi que a Operação Prato é a minha paixão. Né? Eu coloco a mão do Dino no fogo pela Operação Prato. A minha não. E nem vou assinar documento, viu, dizendo que não vou. Assim, não dá para colocar a mão no fogo por nenhum caso ufológico, por mais consistente que ele seja. Eu acho que de todos os casos, vocês têm mais tempo de ufologia do que eu, vocês conhecem mais casos do que eu, mas de todos eles, eu acho que a Operação Prato é o mais consistente, é o mais embasado. Nós temos documentação, diferente de Varginha, que é tida como o caso número 1 do Brasil, eu acho que a Operação Prato é o caso número 1 do mundo. Tá?
Até que se prove em contrário, ele permanece como um grande mistério, um grande ponto de interrogação. Né? Eu nunca vi nenhuma explicação, exceto aquelas que se encontram no âmbito da antropologia, de algum fenômeno social qualquer. Eu nunca ouvi nenhuma explicação que sobrepujasse a explicação extraterrestre. Até com muita cautela eu falo isso. E o livro do Carlos Mendes realmente é muito interessante. O Carlos Mendes, ele é uma pessoa, no trato pessoal, uma pessoa muito educada, muito solícita, acessível. Ele disponibilizou um arquivo pessoal, fruto de uma pesquisa bastante extensa de jornais da época, coisa que eu não consegui. Quando eu fui para Belém, que eu fui pesquisar o caso, eu quis conhecer a Ilha de Polaris, eu não consegui, e ele disponibilizou com a maior boa vontade, na confiança. Então, para mim é Operação Prato. E se você me permitir, acho que já estamos indo para o final, né, da live, eu queria usar uma frase de Kant, que eu anotei aqui, filósofo Immanuel Kant, que diz que o esclarecimento é a saída do homem da menoridade. Ele usou o termo menoridade. Eu diria mediocridade, né? E como você falou, João, eu também não sou negacionista, eu não sou um cético radical, muito menos tenho a mente fechada para fatos novos, desde que não ofenda a minha inteligência, né? Eu quero, do fundo do coração, ver o fenômeno ufológico esclarecido, seja ele de que natureza for, extraterrestre ou não. E agora, falando de forma romântica, se um dia nós formos apresentados para outros seres que existem lá fora, isso vai significar, por um lado, que nós não somos assim tão especiais. E, por outro lado, que nós temos irmãos e irmãs com quem nós devemos começar e aprender a trilhar uma nova jornada. Eu acho que só essa ideia, a ideia do contato, a ideia de conhecer novas civilizações, essa ideia por si já é mágica. E eu acho maravilhoso pensar que todos nós aqui fazemos parte dessa imensa família cósmica. Talvez com isso, um dia, se isso acontecer, nós nos tornemos mais humanos, se a gente puder aprender com esses seres. Talvez a nossa definição de ser humano possa ser expandida. E como mensagem final, eu queria desejar para todo mundo um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Eu fiquei esperando que o Dino colocasse o chapéu de Papai Noel, que ele falou que ia colocar o chapéu de Papai Noel, então eu fiquei atrás de um chapéuzinho de Papai Noel. Então, eu espero que todos que... Ah, tá aí, Laura. Eu espero que todo mundo aqui tenha curtido a live, os que estão aqui agora, os que vão curtir depois. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. É muito bom falar com vocês, embora seja meio que à distância, né? Vai botar o gorrinho. Agora sim, agora está completo, só falta o João, né? Mas então é isso. Obrigado por ficar com a gente até agora. Laura, um beijão. Dino, um abração. João, um abraço para você também. Obrigado por coordenar essa live, por disponibilizar os meios para a gente estar aqui. E fique com Deus. Que 2021 seja menos pior do que esse ano, porque acho que a coisa ainda vai continuar. Deixa eu aproveitar, então, você é despedida, eu vou me despedir, te atropelar o Dino, desculpe, deixa eu te atropelar, mas desejar a todos, sim, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que a gente tenha um ano, pelo menos encalombado, já vai ajudar muito, menos trepidante, já vai ajudar muito, com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais juízo também, né, mais maturidade, para encarar situações adversas que todos nós estamos encarando de alguma forma, né, de restrição disso, daquilo, mas entendendo que a gente está fazendo isso para manter a saúde e para continuar em frente. Muito obrigada, João, obrigada pelo convite, uma delícia. A minha primeira live, nunca tinha participado de nada disso. Eu adorei. A ideia é ótima e eu espero que a gente possa continuar no ano que vem. O pessoal que está assistindo, um grande beijo, um Feliz Natal a vocês, seus amigos, familiares, e um 2021, assim, mágico.
Tudo de bom, pessoal. Ô, Dino, o seu caso predileto e a sua mensagem final, por favor. Bom, meu caso predileto eu também fecho com, assim, de tudo, assim, eu fui atrás de alguns casos, dei umas pesquisadas aí na minha vida, né? Um que me deixou muito pulga atrás da orelha, assim, muito interessante as questões que foi colocado, foi o caso Baipendi, do senhor Arlindo, né? Mas eu acho que, assim, como caso histórico, de informações, quantidade de informações, como começa a ocorrer, né? Que é a questão que se resultou na Operação Prato, né? Que não foi só todo o Nordeste brasileiro ocorreu, depois vai até para fora, lá para a região da Venezuela, etc. E tal. Inclusive, né, além da Operação Prato, houve relatos assim fantásticos de coisas correlatas dentro da Operação Prato, né, que vai estimular os militares a pesquisar lá o que está acontecendo, né? Não só no caso de polícia, passa para os militares pesquisar. Então, eu acho que também a questão aqui para mim é a Operação Prato, muito interessante, né? Conversei muito com outros pesquisadores também, li muita coisa, não participei de nenhuma pesquisa lá em loco, né? Mas, assim, a quantidade de dados, o de Varginha também, né? Mas a Operação Prato acho que é muito maior, mais retumbante, assim, para mim, tá? Então, eu fico também com a Operação Prato. E eu queria agradecer, então, pessoal, um abraço e também Laurinha, Wander, matei saudade de ver a Laurinha, saudade de falar, só preciso ver o Wander, o Doc Marcos Seixas, um grande abraço também. João, obrigado pela nossa segunda live. Aqui está o burro do Papai Noel tá? Natal para todo mundo aí. A gente não é sarrista, mas a gente leva sempre um espírito aberto, como o Doc colocou. Nós temos uma cabeça, pelo menos acredito eu, que eu sou extremamente receptáculo de tudo, aceito qualquer fala, tento compreender, não engulo, não ponho a mão também no fogo por nada, nem a pedido do Doc, não coloco minha mão no fogo, né? Tá? Foi muito legal essa, ele fala que ele coloca a mão minha no fogo, na opinião dele, beleza, mas eu não coloco nem a mão dele no fogo, tá? Não coloco a mão de ninguém, porque é o seguinte, pessoal, infelizmente dentro da ufologia nós não temos aquela coisa que assim, a gente possa pegar e falar, realmente está aqui um ser extraterrestre, que não é biólogo, não é nossa constituição, qual é a constituição, é mecânico, não é mecânico, ou um objeto que seja totalmente extraterrestre. Apesar de que, para mim, quando você fala de um objeto extraterrestre, Vai trazer o ET dele. Ele está imprimindo um ET na impressora 3D. Eu tenho um objeto extraterrestre aqui, ó. Tá? Ok? Que é um meteorito. Pronto. É um objeto extraterrestre. Então, você vê como que a ciência ela é múltipla no conhecimento e na fala também, né? Tá? Você chegar para mim, cadê o objeto extraterrestre? Está aqui um objeto extraterrestre. Não foi feito no nosso planeta. Mas tem todas as características semelhantes ao nosso planeta. Então, é isso que eu deixo para vocês, né? A ufologia é muito ampla, é agregadora. A gente não nega. E estamos aqui, né? Agradeço novamente a nossa segunda live aí, João. Agradeço a participação, não sei, eu não consegui clicar aqui no chat, né, do YouTube, mas agradeço quem participou, agradeço a pergunta da moça lá que se chama Vera, né? Vera, é isso? Né? Que fez a pergunta, agradeço também. Desejo a todos, de coração, dentro do possível, uma festa, né? A grande festa nossa,
apesar de não ligar à religião, mas a festa de encerramento do nosso transladar em torno da nossa estrela, tá? Desejo que os próximos início da nossa translação em torno da nossa estrela seja muito mais positiva, muito mais próspera, com muito mais saúde do que esse ano de 2020. Um conselho que eu dou é aquelas pessoas que usaram a roupa no final do ano passado, né? E foi usar pegue essa roupa, queime ela, tá? Queime. Não dá sorte, não dá sorte. Trouxe sorte. Não. Olha, e cuidado com as cores que vocês forem escolher também para fazer o final dos 300 do ano civil, né? Tá? Escolha uma cor assim, que não tenha muito. Uma cor neutra, porque se o 2021 for a mesma maravilha que foi 2020, então não é culpa da cor, nem da roupa, nem da pedra, nem dos 7 pulinhos na água, né? Cuidado quando você pular no mar, lá não machucar o pé, né? Pode dar um problema. Mas, enfim, desejo a todos um excelente final de ano, próspero e salutar, com bastante saúde, de 2021. Tá? Obrigado a todos. Desculpa as brincadeiras, piadinhas e tal. Bom, estamos chegando ao fim da segunda live do Identificado. Queria agradecer ao Dino Nascimento, a Laura Elias, Marcos Seixas, agradecer a quem nos acompanhou pelo YouTube, quem interagiu conosco. Queria agradecer a Ariane Schiochetti, minha noiva, que ficou no chat, como moderadora. É o amor da minha vida que eu encontrei na ufologia. O recado final é que esse grupo vai fazer uma live por mês. Em janeiro terá a terceira live. Queria desejar um grande Natal, um grande 2021 para todo mundo. 2021 não tem como ser pior do que 2020, nem impossível. E eu queria deixar um recado final, que é o seguinte: não é a gente que tem a mente fechada, como bem disse o Seixas. É o fólatra que tem a mente fechada. Para o fólatra só pode ser disco voador e ET. A gente não se fecha para nenhuma possibilidade, a gente que é crítico, que é questionador. A gente não rechaça nenhuma possibilidade. A gente só acha que as coisas têm que ser investigadas direito, tem que ter mais filtro na ufologia, mais senso crítico, mais bom senso, e as coisas não podem ser divulgadas no atropelo. E tem que ter mais... Tem que ter mais ponderação na ufologia, eu acho, em geral. As pessoas não podem, às vezes, pensar um pouquinho mais, né, antes de falar, de defender as coisas, de se posicionar, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade aqui. Apesar da internet ser livre, da democracia, a gente não pode chegar aqui e falar qualquer bobagem, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade com quem está ouvindo a gente, né? Então é isso. Queria agradecer a todo mundo, mandar um abraço, e até a próxima live do Identificado em 2021. Boa noite a todos. Boa noite.